Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos inaugurar agora o nosso painel 1, né, que é o painel sobre consequencialismo, a administração pública e a reforma da LINDB. Nós temos aqui, como, aliás, em todos os painéis, pessoas muito qualificadas, né, para expor uma grande oportunidade para todos os estudantes de direito administrativo, todos os profissionais da área, de aprender aqui com os palestrantes. E, para iniciar o nosso painel, vou passar a palavra para a professora Vanice Vale, que é Visiting Fellow no Human Rights Program da Harvard Law School, fez pós-doutorado em Administração pela EBAP-FGV e é doutora em Direito pela Universidade Gama Filho. Também é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNESA e é procuradora do município do Rio de Janeiro. Então, doutora Vanice, passo a palavra para você. Estamos só ajustando os slides. Aqui. Aqui. Isso. Ah, esse é o seu? Não. Vamos inverter a ordem aí para localizar os slides. Então, vamos inverter a ordem. Eu vou fazer a apresentação aqui do professor Fernando Leal. Ele é doutor em Direito pela Christian Albert Universität zu Kiel, com bolsa de serviço alemão de intercâmbio acadêmico. Obteve nota máxima, né, summa cum laude, na avaliação da tese in rigorosum. É também doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor e coordenador no mestrado acadêmico em Direito da Regulação da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Desenvolve pesquisas na área de Teoria e Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Foi. Pronto. Bom dia a todos. Eu peço desculpas desde já. Antes de agradecer, eu já vou pedir desculpas, né? Porque eu estou muito gripado, mas vou me esforçar aqui ao máximo para ser o mais claro possível e tossir o menos possível. Obrigado. Eu, claro, agradeço imensamente pelo convite para estar aqui nesta manhã. Agradeço ao IDAERJ, dirijo meus agradecimentos à professora Vanice. Também é uma honra estar aqui com o meu colega, o Rafael Veras, agora nosso doutorando lá na FGV, e com todos vocês. Bom, num painel sobre consequencialismo, administração pública e reforma da lei de introdução, muitas coisas poderiam ser ditas. E eu queria dizer, antes de tudo, que eu sou um entusiasta das recentes alterações. Acho que o legislador está bem intencionado, ele pretende lidar com problemas localizados ou diagnosticados da prática, como o uso pouco parcimonioso de princípios para a justificação de decisões, pretende-se, de alguma forma, trazer o processo decisório para o mundo e não para as nuvens, para usar uma expressão do professor Carlos Ari Sundfeld, de alguma forma, promover segurança jurídica. Esse seria o objetivo principal das alterações recentes trazidas pela 13655, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Mas o que eu vou fazer hoje, basicamente, é apresentar um conjunto de possíveis críticas às recentes alterações feitas. Eu quero apresentar leituras, especialmente de dois dispositivos, os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução, e, a partir disso, apresentar 5 problemas de operacionalização real desses dispositivos. Então, no fundo, o que eu vou fazer não é outra coisa senão apresentar desafios para que a aposta do legislador no desenvolvimento de juízos consequencialistas, no fundo, seja capaz de promover segurança jurídica e não, paradoxalmente, crie o efeito oposto, que é o de trazer mais insegurança para processos decisórios reais. E, claro, isso pode colocar em xeque as pretensões principais da própria lei de introdução. Eu vou fazer isso, então, como eu disse, em torno de 5 problemas desses dois dispositivos. Eu vou apresentar 4 relacionados ao artigo 20 e 1 relacionado ao parágrafo único do artigo 21. Então, vamos começar pelo 20. Diz lá o dispositivo: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem medir as consequências práticas da decisão. E o parágrafo único dispõe que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida, inclusive em face das possíveis alternativas.
Tudo bem. A minha primeira leitura é de que o dispositivo avança muito pouco. O máximo que a gente poderia esperar dele não é nada mais do que exigir que administradores, controladores e juízes façam o que eles já deveriam fazer. Então, nesse sentido, o dispositivo é desnecessário porque ele é redundante. E eu vou sustentar o argumento. Bom, se associa a valores jurídicos abstratos o trabalho com princípios jurídicos, e se princípios jurídicos são normas imediatamente finalísticas, ou seja, são normas que apontam para a realização de estados de coisas, então aplicar ou trabalhar com valores jurídicos abstratos exige necessariamente, eu estou dizendo, meu argumento é estrutural, exige necessariamente a consideração de consequências. Vamos lá, vou sustentar agora cada um desses argumentos. Primeiro, por que princípios jurídicos são normas que apontam necessariamente para fins? Porque princípios jurídicos estão vinculados a estados de coisas ideais, uma realidade que a gente consegue imaginar, ainda que não possa tatear, relacionada à melhor realização possível de estados desejáveis de coisas, como aquele em que a liberdade de expressão é plenamente realizada, a dignidade é plenamente realizada, a igualdade e por aí vai. Então, princípios estão vinculados a deveres ideais, mas não definem propriamente os meios ou os caminhos necessários para a realização desses estados de coisas. E quais são os meios? Exatamente as decisões que tomamos agora. Então, quando juízes, administradores ou controladores são chamados a decidir em nome da promoção ou realização de valores jurídicos abstratos, o que eles deveriam fazer simplesmente é pensar na decisão como um meio que vai produzir efeitos que podem promover ou realizar os estados de coisas vinculados a princípios jurídicos. Se o raciocínio é correto, então o dispositivo é redundante. Ele, de novo, diz que administradores, controladores e juízes devem fazer aquilo, novamente, que eles já deveriam fazer. E eu consigo, eu acho, reforçar o meu argumento a partir do próprio parágrafo único, que, no fundo, remete a elementos básicos de um juízo de proporcionalidade. Então, se a proporcionalidade é um instrumento metodológico que tem como pretensão guiar, conduzir, orientar processos de tomada de decisão que envolvem princípios jurídicos em colisão, ou valores abstratos em colisão, o que o parágrafo único exige, de novo, é apenas que se faça o que já se deveria fazer. E onde é que está o problema com segurança jurídica? Bom, é claro que, por um lado, o dispositivo avança um pouco, porque ele torna direito positivo aquilo que seria exigível apenas a partir do endosso, do amplo endosso, de um tipo de teoria normativa de decisão. Então, em vez da gente dizer o autor tal, a teoria tal, fundamenta certo modo de trabalho com normas, agora é o legislador que faz. Mas, dado que a realidade, que já incorpora essa teoria normativa, não parece tratar proporcionalidade, razoabilidade, coisas do tipo, não mais do que grandes palavras de ordem, nada mais do que grandes trunfos argumentativos que são usados de maneira completamente desparametrizada. Então, se o dispositivo investe naquilo que se deveria fazer, olhando para o mundo real, ele não vai produzir nenhuma segurança jurídica. A gente vai continuar como a gente está. A segunda leitura é um pouco mais cruel, porque a primeira só diz que o dispositivo é redundante. A segunda diz que, de fato, o dispositivo é problemático. Ele aumenta a insegurança jurídica por ser muito exigente para operadores reais do direito, para tomadores reais de decisão. E ele é muito exigente, especialmente do ponto de vista epistêmico. Ele exige a necessidade, ele exige informações e a capacidade de processamento de informações que talvez possam ser muito ambiciosas. E eu vou sustentar o meu argumento a partir de problemas típicos de estrutura de raciocínios consequencialistas. Raciocínios consequencialistas no direito ou fora dele podem estar relacionados a 5 problemas básicos. 2 eu vou apresentar como problemas típicos da dimensão positiva ou descritiva desse tipo de raciocínio e 3 relacionados à dimensão normativa desse tipo de raciocínio. O que eu entendo por dimensão positiva ou descritiva? Basicamente, a relação entre alternativas de decisão e consequências. É nesse momento que se faz um esforço de prognose, uma tentativa de antecipar para o momento atual da tomada de decisão aquilo que pode acontecer no futuro. E o primeiro problema da dimensão positiva, sem dúvida, é a confiabilidade dessas prognoses.
para que exercícios de consequencialistas não sejam exercícios desorientados de futurologia, ou sejam juízos meramente intuitivos, ou, para usar a expressão do Conrado lá, não sejam achismos ou consequenciachismos, é preciso, saúde, é preciso que as prognoses sejam sustentáveis, sempre que possível, empiricamente. É preciso que aquele juízo de prognose seja capaz de minimamente ser ancorado em alguma coisa que permita que se anteveja que, de fato, o efeito visado vai ser produzido. Senão, tudo se resume a chute. E o problema é que raciocínios consequencialistas lidam necessariamente com a antecipação de um futuro que, por definição, pode ser incerto. Para usar uma expressão do Niklas Luhmann, existe, em qualquer tipo de raciocínio consequencialista, uma simetria necessária entre o futuro presente e o presente futuro. O que quer dizer que o futuro que a gente imagina agora, no momento presente da decisão, não é necessariamente o futuro que vai acontecer quando ele chegar. E quanto mais distante no tempo é o exercício de prognose, mais força, mais pressão exerce essa simetria sobre processos decisórios reais, o que justifica cada vez mais a necessidade de fundamentação empírica para que eles não virem meros achismos ou chutes. O segundo problema relacionado a essa dimensão positiva ou descritiva de raciocínios consequencialistas diz respeito à extensão de cadeias de consequências. E a pergunta relevante aqui é até que ponto, até quando deve ir o tomador de decisão considerando efeitos de alternativas decisórias? Ele deve considerar só as consequências de primeiro nível ou ele deve criar argumentos do tipo efeito dominó, pensando que o primeiro efeito se torna causa para a produção de um outro efeito, que se torna causa para a produção de um outro efeito, e por aí vai se sucedendo no tempo. E quanto mais é o esforço para se desenvolver relações de causalidade no tempo, mais forte é, novamente, a assimetria que eu acabei de apresentar para vocês. Isso vai gerar um problema especial que eu vou abordar no final deste slide, que é a compatibilidade do artigo 20 com qualquer teoria relacionada a erro. Mas vou deixar isso para adiante. O fato é que esse tipo de argumento é mais problemático, o argumento do tipo efeito dominó é mais problemático porque ele exige mais informação, ele exige a neutralização de variáveis que podem afetar o desenvolvimento de longas cadeias de consequências e ele está mais sujeito a falácias de justificação, como a falácia do declive escorregadio. O slippery slope, basicamente, é um tipo de falácia que assume um resultado distante como produto de uma causa distante, desconsiderando vários elementos que acontecem no meio do caminho. Para dar um exemplo quase que de Wikipedia, como se disséssemos, talvez vocês já ouviram isso, o Brasil é um país subdesenvolvido porque foi colonizado por portugueses. Isso é um típico argumento falacioso porque pressupõe uma longa cadeia de consequências, todas elas gerando causas de eventos que se sucedem no tempo, mas sem desconsiderar vários outros fatores que podem ter afetado ou contribuído para o resultado. Bom, a dimensão normativa envolve propriamente decisão. Se vocês me acompanham, o que está por trás da dimensão positiva ou descritiva é só um esforço de relação entre alternativas de decisão e consequências. Não há propriamente escolha. A dimensão normativa é que envolve a identificação de um critério de valoração, a aplicação desse critério de valoração para ranqueamento de consequências, para ordenação de consequências. Então, por exemplo, se eu quero ranquear estados do mundo com base na ideia de eficiência, em algum sentido disponível desta ideia, isso é basicamente o que está por trás da análise econômica do direito normativa, eu posso dizer que as consequências C1 são preferíveis do ponto de vista da definição de eficiência que apresento, preferíveis às consequências C2, e se isso é verdadeiro, então a alternativa 1, que leva às consequências 1, é preferível à alternativa 2, portanto, ela é a alternativa que deve ser privilegiada no caso concreto. Então, o básico dessa dimensão envolve, de novo, identificação de um critério de valoração, aplicação desse critério de valoração para ranqueamento de consequências. Quais são os 3 principais problemas desta dimensão? E, de novo, para qualquer raciocínio consequencialista, dentro ou fora do direito. Primeiro, claro, é a identificação do critério de valoração. Afinal, de onde vêm os critérios de valoração? São todos os critérios disponíveis e imagináveis pelo administrador, pelo controlador ou pelo juiz? São só aqueles que estão no direito positivo? De onde é que vêm
esses critérios? Mas ainda que a gente consiga superar essa pergunta, que talvez não seja de resposta tão complicada, imagina que todo mundo diga, bom, os critérios de valoração por excelência são elementos do direito positivo. São um tipo de norma. Tudo bem, mas aí a gente pode chegar num segundo problema, que é qual o sentido dos critérios de valoração. É muito simples dizer, bom, consequências devem ser ranqueadas com base no interesse público, ou nos melhores interesses gerais, ou na igualdade, ou na justiça, ou na moralidade, ou qualquer coisa do tipo. E a pergunta, obviamente, que um interlocutor cético como eu vai fazer para você é: defina essas coisas, senão não há acordo. Continua havendo espaço para arbitrariedade. Então, por exemplo, só para voltar ao exemplo inicial, se é simplesmente possível existir mais de uma definição de eficiência, então simplesmente evocar a ideia de eficiência não é suficiente para que se tenha um juízo seguro de prognose e de decisão em caso de argumentos consequencialistas. O terceiro problema envolve como superar colisões entre critérios de valoração em casos específicos. Imaginem que, num determinado caso, alternativas podem produzir determinadas consequências, as consequências são dadas, só que, se o critério de valoração 1 for aplicado, as consequências C1 são preferíveis às consequências C2. Se eu mudo o critério de valoração, as consequências C2 passam a ser preferíveis às consequências C1. E, num cenário como esse, a pergunta que fica é: qual é o critério de valoração que deve prevalecer? E, ainda que todos tenham que ser considerados, como é que se faz isso? Então, vejam, se esses 5 problemas fazem sentido, então o dispositivo, no artigo 20, ele, de cara, é epistemicamente muito exigente. Ele vai exigir, de novo, para que não caia em achismos, muita informação, esforço de prognose e a superação de vários problemas relacionados ao trabalho com valores, porque isso é necessário para ranqueamento de consequências e para a justificação de qualquer decisão. E aí vem o problema que eu já tinha anunciado. No mundo em que o direito positivo exige que tomadores reais de decisão tenham que superar desafios epistêmicos muito grandes, a pergunta que fica agora é: quando eles estão errados? Quando o controlador, quando é chamado a rever uma escolha administrativa, por exemplo, pode dizer: o administrador agiu errado. Se tudo é possível, e eu estou pensando agora especificamente aqui no segundo ponto, a conclusão a que podemos chegar é de que o administrador pode, por definição, estar sempre errado. O controlador pode dizer: você não considerou essas consequências, você não considerou 2 ou 3 níveis de consequências, você não considerou isso ou aquilo, ou este estudo técnico. Afinal, com base em que esforços de prognose e decisões orientadas em consequências devem ser feitas? Porque há sempre espaço para crítica, inclusive para crítica ex post, exatamente porque a assimetria existe. Quando o controlador é chamado a rever uma escolha administrativa feita no passado, se ele quiser, de alguma forma, ser unfair, ele pode dizer: você estava errado simplesmente porque o futuro se demonstrou diferente daquele que você imaginou no momento presente da tomada de decisão. É claro que a gente não espera que isso aconteça no mundo, mas, de novo, esses são problemas estruturais que estão à disposição e exigem algum tipo de resposta, seja ela teórico-normativa, seja ela do próprio direito positivo, para a operacionalização adequada do artigo 20. O decreto 9830 de 19, que regulamenta, esses dispositivos, em alguns casos, resolve parcialmente o problema. E aí temos, então, o problema colocado, o direito positivo dando uma solução. Não são todas e quaisquer consequências que são importantes, tanto o artigo 3º como o artigo 4º do decreto, que se referem, respectivamente, aos artigos 20 e 21 da lei, no parágrafo 2º, indicam que as consequências importantes para fins de justificação de decisão no momento presente são aquelas práticas que o decisor, no exercício diligente de sua atuação, consegue vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito jurídicos. Então, aqui o Executivo, o decreto, limitou um pouquinho até que ponto a gente pode considerar as consequências importantes para fins de tomada de decisão. Embora isso resolva parte do problema, os outros levantados, aos meus olhos, continuam sobre a mesa como
dificuldades relacionadas à operacionalização do artigo 20. Bom, então vamos para um terceiro problema. O terceiro problema agora é: existe um potencial para o artigo 20 aumentar a insegurança jurídica simplesmente porque o legislador investe em cumulação de decisões. O legislador investe em um esforço de saturação de justificação. E talvez isso seja contraintuitivo para várias pessoas. Esforços de saturação de justificação não necessariamente são melhores. Quer dizer, a gente costuma acreditar, talvez, uma hipótese, né, ela pode ser falsificada por vocês, que uma decisão boa é aquela que poderia ser justificada com base em princípios, em consequências, em precedentes, em algum método de interpretação, em alguma teoria normativa ambiciosa. E quanto mais estratégias de justificação puderem ser manuseadas para a justificação do mesmo resultado, melhor é o resultado, porque ele estará mais justificado. Mas isso não é necessariamente verdade, porque cada um desses elementos, cada uma dessas teorias, possui uma série de dificuldades operacionais, já que elas não determinam respostas, elas não levam a respostas únicas, e isso traz como efeito perverso a ampliação de variáveis do processo decisório. Então, lendo lá literalmente o dispositivo, o que eu consigo enxergar é o seguinte: bom, é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos? Se o administrador, o juiz ou o controlador, se um deles quiser evocar a moralidade administrativa, seja lá o que isso signifique. Pode? Sim, pode. Mas o que o legislador diz? Se você quer decidir com base na moralidade, pense nas consequências práticas de suas decisões. Então, o que está acontecendo? Além de todas as dificuldades relacionadas ao trabalho com princípios jurídicos, somam-se todas as dificuldades relacionadas ao trabalho com consequências. Temos dois esforços de justificação que são cumulados pelo legislador, e a consequência pode ser mais incerteza do que menos incerteza. É mais ou menos nessa linha, inclusive, que vai o parecer feito pelo Tribunal de Contas da União para criticar quando a 13655 ainda era o projeto de lei 349 de 2015 do Senado. Bom, vamos lá para o quarto problema. O problema agora é, afinal, o que significa a expressão valores jurídicos abstratos? Então, existe, claro, um tipo de incerteza natural relacionada à operacionalização do dispositivo, na medida em que não está claro o que é aquilo ali. E qual pode ser o problema? De novo, tudo que eu estou apresentando, em alguns casos, mexe com dificuldades necessárias, em outros casos, só com dificuldades possíveis. Neste caso, o problema possível é definir o que é um valor jurídico abstrato pode depender de uma teoria normativa ambiciosa que vai dizer quais são esses valores e como trabalhar com eles. E onde é que está o curto-circuito criado pela lei? As inclinações pragmáticas trazidas pela 13655 precisam conviver com um ambiente de conceitualismo. Precisam conviver com um ambiente de fundacionalismo. Preciso de uma teoria profunda, de uma teoria ambiciosa para pensar em efeitos reais de alternativas de decisão. Então, o argumento é só metade pragmático. Ele é, ao mesmo tempo, pragmático e metade não pragmático. Ao contrário, né, ele vai no sentido oposto àquilo que qualquer postura pragmática efetivamente exigiria. Então, agora nós temos um problema de operacionalização em relação a uma expressão usada pelo legislador, nós temos, ao mesmo tempo, uma espécie de curto-circuito em relação aos próprios propósitos da lei. É claro que aqui eu vejo uma vantagem, né? Alguém poderia se perguntar por que o legislador simplesmente não optou por colocar ali a palavra princípio e preferiu a expressão valor jurídico abstrato, né? Tudo no plural. Tem uma vantagem, especialmente numa realidade como a nossa, em que aquilo que é chamado de princípio nem sempre é princípio. Então, imagine, você vai dizer que um administrador público não pode usar, sei lá, ideias como proporcionalidade, no sentido apresentado, ou anterioridade tributária, porque essas normas seriam princípios, ainda que elas não passem pelo crivo de nenhuma teoria que eu conheça relevante para que se possa dizer que aquelas normas são, de fato, princípios. Então, imaginem a proporcionalidade como uma meta-regra de decisão que exige o desenvolvimento de critérios, né, de argumentos em torno do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, não é um princípio jurídico, não é exatamente um estado de coisas ao qual a gente pode relacionar algum critério valioso. É simplesmente
uma norma que diz como se deve trabalhar com normas de primeira ordem, no caso, princípios, por isso seria uma meta-regra de decisão. Para voltar ao meu exemplo da anterioridade tributária. Bom, olha só, nenhum ente da federação pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido instituída a lei que os instituiu ou aumentou. Bom, se isso é princípio, queria saber o que não é, porque mais concreto do que isso, só regra de trânsito. É claro que, no fundo, eu estou pressupondo algumas teorias, a gente pode, eventualmente, conversar sobre isso. Mas ainda que você diga, não, eu quero adotar uma distinção do tipo gradual e dizer que a anterioridade é um princípio porque é uma norma muito importante. O problema é que você não pode aplicar a teoria pela metade, porque a mesma teoria gradual que vai dizer que critério de importância diferencia princípios de regras vai dizer que grau de concretude também diferencia gradualmente princípios de regras. E a conclusão a que você vai chegar, surpreendentemente, é que a anterioridade tributária para esse tipo de teoria é metade de regra, metade princípio. Então, você não saiu do lugar. Mas se você vai usar autores que investem em distinções estruturais, a conclusão óbvia é de que essa norma é uma regra do direito. Então, para resumir uma história longa, numa passagem bem curta, colocar princípios ali pode ser um problema para o mundo. Valores jurídicos abstratos dá uma pista mais clara exatamente de qual é o problema que o legislador pretende enfrentar e pretende combater. Mas fica também mais uma dificuldade de operacionalização real do dispositivo. Indo para o parágrafo único do 21, o problema agora está relacionado àquilo que já foi apresentado sobre a dimensão normativa. Então, supondo que o legislador tenha dito, o que ele queira de fato no parágrafo único do 21, seja definir os critérios de valoração para casos que envolvam a decretação de invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa nas esferas administrativa, controladora e judicial. Quando isso for feito, com base em que as consequências devem ser apreciadas? Bom, fácil, está lá. De modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. E aí o legislador resolveu parcialmente um dos problemas, disse quais são os critérios. Mas ficam as outras duas dificuldades, que são, obviamente, definir o sentido desses critérios e o que fazer quando eles entrarem em uma relação de tensão ou conflito. Além disso, tem uma parte curiosa ali do dispositivo, que é o famoso quando for o caso. Né? Quando é que é o caso? E quem define quando é o caso? Então, existe também um outro tipo de dificuldade operacional pelo uso daquela expressão. Então, para concluir, 5 problemas possíveis de operacionalização real do dispositivo. Ele pode ser, em primeiro lugar, redundante, e aí você olha para o mundo, ele não vai trazer nada diferente do que já existe no mundo, ou seja, vai apenas manter o status quo de insegurança. Segundo, ele é epistemicamente muito exigente. Terceiro, ele aumenta a insegurança porque ele cumula estratégias de justificação. Quarto, ele pode ser problemático porque tem lá uma espécie, como eu disse, de contradição interna, um curto-circuito. A inclinação é pragmática, mas a resposta, às vezes, tem que ser não pragmática. Além disso, a gente precisa definir o que são valores jurídicos abstratos. E, no caso do parágrafo único do 21, os problemas típicos da dimensão normativa estão presentes. Para além deles, eu deixo só para reflexão 3 perguntas, e, com isso, eu paro de falar. Então, primeiro, se nós vamos investir mais em argumentos consequencialistas e trazer tomada de decisão para o mundo, a gente parece que sempre pressupõe que as relações da dimensão positiva são ou certas, ou ainda que sejam incertas, a incerteza possa ser determinável. Que, por exemplo, o conhecimento científico disponível vai dizer qual é o possível efeito atrelado a alguma alternativa de decisão. Mas, em linguagem de teoria da decisão, existem também problemas que podem ser chamados de problemas de tomada de decisão sob condições de incerteza radical ou ignorância. Isso acontece quando, dada uma certa alternativa, não é possível antecipar quais são as consequências. Ou, ainda que a gente possa imaginar algumas consequências, não é possível estimar com que probabilidade elas vão ocorrer. E o problema é como é que se decide num caso como este. Será que a gente deveria investir em mecanismos de primeira ordem de racionalidade ou talvez trazer a solução para problemas que são propriamente institucionais? Substituir a pergunta qual é a melhor decisão para o caso pela pergunta quem está mais apto a decidir em condições de ignorância. Segunda pergunta. Se tudo depende de prognoses, e às vezes os esforços de prognose não dizem respeito a como o direito funciona,
o conhecimento jurídico pode ser pouco relevante para a criação dessas relações entre alternativas e consequências. Então, como é que a gente impede, no mundo real, que administradores, especialmente controladores e juízes, não se coloquem na posição desconfortável de árbitros despreparados de disputas científicas? O especialista 1 diz, olha, a consequência vai ser essa. O outro especialista diz, a consequência vai ser outra. E aí, como é que se resolve um problema desse tipo? Finalmente, como é que é possível promover segurança jurídica levando a sério um ambiente de tomada de decisão que não mexe com plena racionalidade, mas com racionalidade limitada? Então, para fechar, 5 problemas que eu diria que estão diretamente relacionados ao que o legislador criou, aos dispositivos discutidos aqui, e há 3 problemas que estão orbitando também por trás de vários processos de tomada de decisão orientados em consequências. Muito obrigado. Queria parabenizar o professor Fernando pela exposição, como sempre, excelente e transformando questões muito complexas em uma forma fácil de se compreender, né, com bastante simplicidade. Em seguida, já passo a palavra para a professora Vanice. Precisa ler novamente o... Acho que não. Não? Acho que não. Ali? 2019. Bom, eu vou lendo enquanto... Ali, amigo, primeiro. Vou reler aqui o currículo só enquanto... Não precisa não? Então tá bom. Meus caros, eu confesso que me pus numa armadilha em alguma medida, porque falando sobre um assunto que me interessa, né, com gente que tem posições divergentes, né, então eu fico aqui, Fernando, eu não sei se dialogo com algumas das coisas que você fez, se me prendo àquilo que tinha preparado, é uma armadilha, né? Mas como eu estou em casa, aí fico assim um pouco mais à vontade, né? Vejam, amigos, dizia-nos o professor Egon Bockmann, na palestra de abertura, mencionava contratos incompletos, né? Ajustes a que a administração se dedica que não se pode pretender estejam de pronto inteiramente desenhados, vão assumir novos contornos ao longo do tempo. E mencionava o Fernando trazer a racionalidade da decisão para o mundo, né? Usou uma expressão. Vejam como as questões se imbricam, né? Um contrato administrativo incompleto, ele pressupõe um exercício contínuo de desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma racionalidade, porque ele começou dentro de um cenário que muda por questões internas ao contrato ou externas a ele, né? E aí, portanto, ele não pode permanecer como estava. Dizia-nos o colega Eduardo Gouveia, ontem tivemos um outro evento aqui na PGM, e o Eduardo citava Raul Seixas. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Então, vivemos tempos em que algumas das questões relacionadas ao direito administrativo estão um pouco nesse clima Raul Seixas. E aí, devo já antecipar que eu sou uma otimista em relação a 13.655. Otimista, um pouco porque é da minha natureza. Eu sou uma pessoa intrinsecamente otimista, mas também otimista porque, com mais de 30 anos de advocacia de Estado, já vi o direito administrativo avançar muito. E havia muitos momentos em que se dizia, não, ele não vai resistir, a isto ele não vai resistir. Mas aí me lembro também do texto da Patrícia, né? Enquanto o direito constitucional passa, o direito administrativo fica, né? Então, eu sou otimista. E, a partir dessa perspectiva, vou falar rapidamente com os senhores hoje. Ai, meu Deus, a gente controla tudo aqui ao mesmo tempo, amigos. Espera aí, que eu mesma não controlei o prazo do treco. Aí, para que eu não seja, né, antidemocrática, e agora eu desliguei o que não era para desligar. Então, vou controlar. Está controlado, beleza. Então, vou falar com vocês sobre três questões específicas. Primeiro, quero falar sobre por que esse tema da racionalidade decisória veio ao mundo, como nos dizia o Fernando.
né? Porque, afinal, você tem uma realidade constitucional que colocou as coisas de maneira diferente, né? Ao tempo que eu estudava direito administrativo com o professor Caio Tácito na UERJ, né, antes da Constituição de 88, vejam os senhores quantas referências antigas, Rafael, que horror, né? Mas, enfim, é um momento confessional. Ao tempo que eu estudava direito administrativo, naquela época, quer dizer, o signo de legitimidade da administração era a presença dela. Foi a administração que fez. Pronto, né? E aí, portanto, o mérito do ato administrativo era insindicável, isso era suficiente para legitimar, etc., etc. Quando você tem uma Constituição que se abre, né, que se inicia declinando compromissos valorativos, você já mudou essa equação. Olha, não basta ser administração. É preciso que seja administração e que ela esteja sintonizada com esses propósitos constitucionais. E isso, por si só, já traz um grau de indeterminação, ainda que residual, para o direito. E aí é o nosso primeiro choque. Mas como assim? Direito indeterminado? Direito é binário, né? Justo e injusto, legal e ilegal, maior, menor. É isso, né? Tem indeterminação. Ai, meu Deus, quer assustar um aluno de graduação? Diga que tem indeterminação. Porque ele brincou na infância com aquele brinquedinho, aquela caixinha que tem esse buraquinho quadrado, peça quadrada. Pimba, encaixou, entrou a pecinha. Não encaixou, tentou botar a peça redonda, não entrou a pecinha. Ele brincou com aquilo, ele está achando que o direito é aquilo, né? Mas o direito, e especialmente o direito administrativo, mudou. E aí a Constituição de 88 abre margens a juízos discricionários com muito mais frequência do que se tinha antes. Porque a gente não tem mais o critério normativo pré-determinado. Não tem mais a segurança da legalidade estrita, né, da pré-determinação das condutas para a administração. Então, a gente sai de um sistema de racionalidades pré-constituídas pela lei para um modelo em que a racionalidade se constrói caso a caso. E aí dá preguiça. Ai, não tem um já determinado, né? No âmbito da administração, a gente gosta de um checklist, né? Faça assim. Não dá para fazer checklist numa PPP dessa natureza. Não tem um modelo da PGM, né? Um modelo aprovado que eu faço para tudo, para PPP de rodovia e para PPP de construção do presídio. Não tem. Né? Então, assim, esta é a realidade que nos empurra para um aumento do ônus argumentativo. Né? Segundo tema que eu vou mencionar é qual é a dificuldade do consequencialismo. E aí já muito desonerada, porque Fernando fez uma diagnose muito grande, né, das dificuldades inerentes. Mas acho que o ponto principal que eu queria destacar é que a gente saiu de um debate que era travado a partir da justificação da administração, mas quero também apontar uma dificuldade, e esta acho que o Fernando não percorreu, que é uma dificuldade que se está se pondo sobre quem é que tem que formar o juízo consequencialista. A primeira discussão que surgiu com a promulgação da 13.655 é quem tem que ou quem pode. Eu, o judiciário, eu não posso. Quem sou eu para fazer avaliação consequencialista? Os tribunais de contas me dizem, eu também não. Né? Eu costumo brincar dizendo essa é a estratégia do jogo de pique. Comigo não está. Né? A gente ia brincar de pique. Olha o pique. Comigo não está. Não sou eu. Né? Então, quero discutir um pouquinho isso e mostrar que o problema é mais grave do que discutir quem faz o juízo consequencialista. E o último ponto que eu vou abordar é saber se a administração pode ser consequencialista, se essa proposta, né, da lei, em relação à qual o Fernando já apontara críticas das mais relevantes, se isso pode ser, afinal, cumprido pela administração. Quer dizer, essa antecipação cognitiva exauriente. Isso é uma possibilidade para a administração pública, especialmente para a administração pública de que nós dispomos, né? Até porque eu acho que também aqui a gente está repetindo um erro, né? A gente, de novo, está pensando que podemos cogitar de uma aproximação consequencialista que seja padrão para qualquer decisão da administração. Aí eu vou pegar desde a decisão mais ordinária, mais simples, singela, restrita nos seus efeitos, vou aplicar o mesmo modelo consequencialista para uma decisão de grande complexidade. Muito bem.
Pensando já no termo de indeterminação, quero me reportar a observações que o Egon formulou com muita precisão, que não temos mais aquele direito administrativo ou aquela lógica de que o Estado tem uma única solução, né? Há uma única resposta certa para o atendimento do interesse público, e ela é clara e evidente, e se o administrador não identificou, é porque ele é improbo, né? Nós não vivemos mais esse mundo de simplicidade, né? O Egon mencionou um exemplo qualquer sobre as complexidades da vida, acho que do café, né, Egon? Né? Eu costumo mencionar o da TV. Antigamente, a gente chegava na loja Telerio e dizia assim: eu quero comprar uma televisão grande. O vendedor sabia perfeitamente o que era, ia lá, te mostrava, você comprava feliz. Hoje em dia, eu tenho até medo de entrar na Fast Shop, porque vem um cara que entende tudo de televisão, e aí ele me fala de 18 modalidades alternativas tecnológicas sobre a televisão. Eu já fico preocupada. Eu não quero ficar com a televisão velha. Enquanto ela não quebrar, eu fico com ela. Smart, não sei o quê, 4G, 5G, 18G, um inferno, né? Então, se o mundo não tem mais essa simplicidade franciscana, não se pode pretender que aquela lógica que a gente, né, aprendeu, há uma única escolha, a administração tem a bala de prata, né, é um sistema fechado nas suas respostas. Para cada problema existe uma única resposta boa e uma única resposta certa. A verdade é que a gente tem um universo de indeterminação, e essa indeterminação ela é positiva, porque ela vai permitir a incorporação de novos interesses, novos modelos, né? Fico pensando na tal da administração dos negócios, para usar a expressão do professor Carlos Ari, que estará conosco amanhã, ao final do dia, né? A quantidade de modelagens negociais que se apresentam hoje em dia é tão diversificada, a gente não tem a menor ideia, né? E as coisas vão surgindo. Então, temos que superar essa lógica, incorporar essa indeterminação e reconhecer que existe, portanto, maior margem de discricionariedade, sim, para a administração. E é isso que tem nos levado a uma revalorização da racionalidade decisória, né? Então, se a gente não tem mais as fórmulas únicas, pré-formatadas, e que conduzem à única resposta boa, se o nosso universo é um universo de pluralidade, de várias respostas, que tem que conciliar múltiplos interesses, a racionalidade decisória passa a ser muito mais relevante do que qualquer outra coisa, porque é ela que poderá ou não justificar a escolha da administração. E a gente tem visitado um momento de expansão dessa racionalidade. Então, no primeiro momento, ok, precisamos investir na racionalidade decisória, e aí você pensava nos deveres de motivação da administração pública, né, para viabilizar controle, né? Só que agora a gente está expandindo essa racionalidade decisória, porque a solução que a administração dá, ela não se encerra no problema imediato, né? Ela entender que a racionalidade decisória é importante é tão somente aquela que enfrenta um problema como posto, sem considerar os seus antecedentes e os seus consequentes, é uma simplificação que é inadequada. E olha que a administração trabalha sempre assim, né? A administração reparte os problemas, reparte os seus estágios de decisão e perde a percepção de que aquilo tudo é um processo, né? A lógica da fragmentação da administração nos leva a isso. Vamos num exemplo muito comezinho, mas que ilustra, né? Bom, quem licita normalmente não é quem precisa, né? Então, o setor que empreende a licitação não é o setor que precisa do serviço ou do bem. Aí você já tem um ruído de comunicação aí, porque eu que preciso do serviço ou do bem, quero isso ou aquilo, e o setor que promove a licitação diz: isso não pode, não sei o quê, aquilo é melhor, né? E quem vai fiscalizar o contrato, por sua vez, muitas vezes nem é quem usa e nem é quem licitou. Aí você tem o terceiro ruído de comunicação. Por quê? Porque a gente vê os problemas e pensa nas suas soluções de maneira muito compartimentada. Eu preciso de um serviço, vou mandar para o setor da contratação, né? Resolvi o meu problema. O setor da contratação precisa promover o pregão. Promovi, homologou, ótimo, encerrei o meu problema. Vou mandar para outro, que é o que vai acompanhar. E assim vai, né? Então, você
sempre trabalhou com uma lógica de muita segmentação da atividade da administração, sem que essas etapas se comunicassem e se beneficiassem de um processo de aprendizado recíproco que tem que acontecer. Até no exemplo que eu dei, isso é o mínimo minimorum, né? Tem que acontecer essa interlocução, né, entre os vários interessados aí, no procedimento. E aí, portanto, a gente começa a ver um movimento de ampliação do que deva se conter nessa racionalidade decisória. Olha, é importante, ok, há um problema concreto a ser resolvido, mas você precisa pensar no antes e você precisa pensar no depois, né? E aí entra, né, até para saber se a sua resposta da administração foi minimamente capaz de responder ao problema, né? Senão, eu me lembro um autor espanhol que eu cito sempre, né? Quem já me assistiu várias vezes sabe que tem umas imagens e uns autores que me acompanham sempre, né? Que fazer? São impressionantes, né? O Rodrigues Aranha Munhoz usa duas expressões em relação à administração. Diz que ela tem que ter abertura à realidade e pensamento compatível. E eu acho as ideias preciosas. A administração tem que ter abertura à realidade. Não bolar uma solução no isolamento do seu gabinete. E aquilo não tem nada a ver com a realidade, né? E também não basta ter abertura à realidade se não tiver pensamento compatível. Ah, eu sei que a realidade é essa, mas a resposta que eu vou dar é outra. Como assim? Né? Aí não é resposta, é monólogo coletivo, né? Então, penso que esse movimento de ampliação aí da racionalidade decisória, do que deva se conter na racionalidade decisória, é um movimento importante, né? É claro que ele muda muito aquilo que a gente sempre fez na administração pública, né? Também estou me lembrando uma frase, esteve aqui há pouco tempo atrás, a professora Maria Silvia Zanello de Pietro, inaugurando aqui um evento que a gente promoveu numa parceria com o IBDA, onde falaram só mulheres, né? Era marco legal das agências reguladoras, a visão delas. E aí, conversando com a professora Maria Silvia, falávamos sobre essas tendências mais modernas, e ela dizia assim para mim: Vanice, só que o direito administrativo que se pratica nas repartições públicas ainda é o do Eli Lopes Meirelles, né? E é mesmo, porque é o direito administrativo do Eli Lopes Meirelles que dá, em alguma medida, mais segurança. É o que eu estou acostumado a fazer. Quando eu entrei na prefeitura, né, chega lá, sei lá, doutor Egon Bockmann, diz, eu acho que para esse procedimento... doutor, quando eu entrei na prefeitura, era o doutor José Paulo, e ele me ensinou a fazer assim, né? Aí, agora chega o senhor, diz que é diferente, estou fazendo assim há 30 anos. Né? O Tribunal de Contas nunca reclamou comigo, doutor. Agora vem o senhor com essa novidade, né? Então, a administração tem esta lógica, né? E aí, portanto, investir nesse dever de motivação é um transtorno, porque essa motivação tem todos os problemas estruturais, né, de construir uma racionalidade a que nos referia o Fernando, né? Um ponto que eu acho que vale destacar, porque acho que isso foi um equívoco em relação a 13655, é dizer, não, adotar o consequencialismo significará afastar a juridicidade, afastar a legalidade. E isto não podemos, né? Acho que, em momento nenhum, a lei disse isso, porque o que ela sugere é que o consequencialismo seja um dos componentes da decisão. Então, sua decisão terá uma dimensão factual, sua decisão terá uma dimensão normativa no sentido estrito, né, legal, né, e terá a dimensão consequencialista. O que a lei quer é que nem o administrador, nem o controlador, nem o judiciário se sintam à vontade de dizer eu não tenho nada com as consequências. Isto ela quer, né? E ela quer trazer à luz, né, trazer para o mundo, como disse o Fernando, qual foi o seu raciocínio, né? E aí vamos estabelecer um diálogo a partir deste raciocínio. Então, penso que essa suposta alegação de que a 13655 quis afastar a legalidade é um equívoco. E também a demonização do consequencialismo também acho que é um equívoco. Ele tem dificuldades, é claro, ele exige uma mudança de lógica decisória, mas ele não merece ser demonizado. Estava preparando aqui a minha palestra e me deparei com uma frase, gostei muito, dizia assim,
para onde as consequências nos levam? Depende de quem as acompanhe, né? Então, a análise consequencialista em si não leva nem ao bom nem ao ruim, depende de quem acompanha, né? Acho que a ideia é preciosa. Muito bem. Dificuldades no consequencialismo, e aí, como eu disse, Fernando me facilitou muitíssimo a vida, né? Temos aí o problema da identificação dos efeitos possíveis da escolha. Mas aí quero fazer referência a algumas questões que são específicas da administração, que se põem especificamente em relação à administração. Quer dizer, primeiro, muitas vezes ela é chamada a formular escolhas em cima de situações que são absolutamente novas, né? E aí, isso é um complicador adicional a todos aqueles que Fernando já apontou de fazer prognose. Pois isso é uma situação nova. Este negócio não se formulava dessa maneira. O exemplo já é um pouco antigo, mas ainda é pertinente. Uber, né? Nunca foi possível você formular uma contratação de um serviço com essa característica nesta plataforma. Isso é algo inteiramente novo. Então, como é que eu faço análise consequencialista de alguma coisa que se põe de uma modelagem que é inteiramente nova, né? Então, situações e tecnologias novas, não tratadas, dificultam muito essa predição. Mas há um outro elemento, que é o seguinte: a administração ela tem muita dificuldade em considerar externalidades para fazer essa prognose, que não se relacionem diretamente com o seu universo, né? Ou com a sua expertise. E aí, de novo, a questão da fragmentação atrapalha muito, né? Também tenho sempre mencionado isso. Começa o semestre letivo dando aula de direito administrativo, a estrutura da administração. Aí a gente vai lá, o critério segundo o qual a administração se estrutura é o critério da especialização funcional. Se a atividade é especializada, cria um órgão, aquelas coisas todas, né? Então, toda a lógica de organização do trabalho da administração é a partir da especialização funcional. Só que a gente levou isso tão a fundo que vira isolamento funcional, né? Eu só penso, só conheço e só considero aquilo que seja próprio da minha área de expertise. E essa é uma dificuldade que a gente não consegue superar. A gente continua lidando, e a 13655 incide nesse equívoco, a meu sentir, a gente continua lidando com a lógica de que existe um decisor da administração pública. É claro que há alguém que assina o contrato, e aí a gente diz, esse é o agente decisor. Mas, muitas vezes, ele não foi o exclusivo agente decisor, né? Fico pensando, nós aqui na Procuradoria, fora o patrocínio, até mesmo no patrocínio da demanda, mas a decisão sobre um ato normativo e tal nunca é nossa, né? Claro, a gente contribui e tal, mas a gente pondera, a gente ouve a contribuição da secretaria sobre a qual os efeitos daquele ato normativo vão incidir, né? E assim é na administração pública como um todo. Então, a gente continua trabalhando com a lógica de que há um único decisor e que este único decisor será capaz de desenvolver todos esses exercícios de prognose, de antecipação e tal, a que se referiu o Fernando. Vejam que só recentemente a gente conseguiu recepcionar e naturalizar a relevância das externalidades e de quem possa nos trazer notícias sobre elas, né? Então, por exemplo, PMI é uma coisa muito recente. E, quando veio, vou ouvir o virtual interessado na contratação? Vai. Quem conhece mais nesta contratação complexa do que as pessoas que operam sobre ela, né? Eu me lembro que Prisca Zeras atrás dava cursos sobre lei de licitações e eu dizia, olha, conversar com o fornecedor não é feio. O que é feio é conversar com um só às 3h da manhã num lugar escondido. Isso é que é esquisito. Agora, publicamente, você conversar com os interessados, não tem problema nenhum, né? Muito bem. Então, nós temos esta dificuldade, né? Recepcionar as externalidades e compreender o problema em toda a sua dimensão, a partir, inclusive, da própria perspectiva da administração. Ainda nesse campo de formular as projeções, né? Formular as prognoses, um outro elemento de complicação, que veio também na fala do Fernando,
é o aumento do perfil temporal da própria atuação da administração. Porque uma coisa é eu fazer análise consequencialista de uma intervenção, né, um contrato de um prazo limitado. Outra coisa, como nos dizia o Egon mais cedo, um contrato de 30 anos. Né? 30 anos, muita coisa muda. Né? Se em 20 minutos tudo pode mudar, né, que dirá em 30 anos. Né? Muito bem. Na segunda vertente da qual nos falou o Fernando, que é a identificação dos critérios valorativos, né? Ok, mapeei as diferentes alternativas possíveis. Nós vamos ter a dificuldade inerente a isso, né? Como comparar consequências distintas. Esta análise comparativa vai ser particularmente dificultada quando você estiver envolvendo, quando as consequências possam se projetar sobre áreas da administração que não aquela proponente, que não aquela que está formulando a decisão. E isto pode acontecer com muita frequência. Né? Eventualmente, eu, no âmbito da Secretaria de Educação, posso estar cogitando a formulação de uma determinada decisão que terá impactos profundos na área de competência da Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Saúde. Né? E aí há uma certa limitação do que seja o âmbito possível de formulação desta prognose. Bom, do que decorrerá, qual será a consequência disso, né? Já que estamos falando de análise consequencialista, mas qual será o efeito, o resultado disso? Nós vamos ter ainda, durante algum tempo, muito tempo, possivelmente, um exercício de prognose, um exercício consequencialista ainda deficiente. Está vendo? Essa lei não ajudou. Ajudou. Né? É deficiente, nós vamos aprender com o erro, olha, quando eu for examinar essa matéria, eu tenho que ouvir também a secretaria tal, olha, talvez para decisões deste ou daquele perfil devamos pensar num órgão colegiado, e assim vai. A administração pública, amigos, aprende por tentativa e erro. Né? A inovação legislativa ela nunca é capaz de promover a transformação da prática da administração pública, né? Até porque há um processo de amadurecimento da proposta normativa. Então, é preciso... Me lembro aos primeiros dias da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam como a vida me reservou surpresas. Eu era secretária de administração quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi promulgada, e ela foi promulgada em maio. Portanto, já o período suspeito, que está previsto em vários dispositivos, já se me aplicava. E aí era uma loucura, porque ninguém sabia fazer nada daquilo. Né? E o comentário geral era: a administração pública não vai sobreviver a isso. Essa lei exige tanta coisa que nós não vamos ser capazes de fazer. E, mal ou bem, ela está aí. E aí erramos, acertamos. E como é que faz a declaração de que a despesa é compatível e tal? Ninguém sabia. Eu já contei isso aqui. Desculpem, a gente vai ficando mais velho, Rafael, vai contando histórias. Mas as histórias ilustram. Quando esta lei saiu, tinha lá a tal da declaração de compatibilidade, que a despesa é compatível. Há uma outra expressão, são duas expressões, pertinente e compatível, uma coisa assim. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro parou, porque ninguém nunca tinha feito a declaração de ordenador. Então, dava-se a seguinte circunstância. À época, havia 2 colegas com formação jurídica no secretariado. O então procurador-geral do município do Rio de Janeiro, doutor Alexandre Nery Brandão, e esta que vos fala. E eu e ele recebíamos diuturnamente umas 8 ou 10 ligações de colegas de secretariado dizendo: você já fez a declaração de ordenador? Não, porque não se pôs, não precisei travar. Não fez, né? Então tá. E enquanto um de nós 2 não fez a declaração de ordenador, ninguém assinava nada, porque ninguém sabia como é que ia fazer. Né? Então, na época, se dizia: a administração vai parar. Não parou, está aí. Né? Erramos, acertamos, aprendemos a fazer declaração de ordenador, aprendemos a fazer relatório quadrimestral, aprendemos a conviver com ato de alerta, o Tribunal de Contas aprendeu a fazer isso, e assim vai. Né? Então, teremos várias dificuldades e várias análises consequencialistas deficientes, com certeza. Mas isto vai impulsionar um exercício
de declinar-se a racionalidade, de que a administração precisa muito. Mas acho que, mais do que a administração, o sistema de controle também precisa. Porque hoje nós temos uma... E aqui estou usando controle em sentido amplo para abarcar também o judiciário. Hoje nós temos uma lógica em que não há uma dialética entre as razões de decidir. Porque também o sistema não exigia o declinar-se as razões de decidir. Então, a administração, olha, decidia assim porque isso é o que melhor atende ao interesse público, e aí o eventual controlador dizia, ah, não, o interesse público não reside aí, reside aqui, mas ninguém fora capaz de declinar, com um mínimo de objetividade, quais foram as suas bases factuais e analíticas para chegar àquela decisão. E aí, portanto, a gente vive esse impasse no sistema de controle, porque não há um exercício de crítica dialógica racional possível, se as decisões se formulam a partir de cláusulas muito genéricas e tal. E aí isto leva a um sistema de controle que, mais uma vez, se engaja no monólogo coletivo. Para quem esteja se perguntando o que seja monólogo coletivo, quem já teve criança pequena sabe bem o que é isto. Junte 3 crianças de 3 anos conversando. Cada uma delas fala sobre uma coisa totalmente distinta da outra. Nenhuma ouve o que a outra está falando e elas absolutamente não se importam. Para elas, elas estão conversando, né? Isto é o monólogo coletivo. E o sistema de controle hoje se dedica ao monólogo coletivo. A administração fala uma coisa, o controle fala outra coisa que nada tem a ver com o que a administração disse, e o judiciário diz uma terceira, que menos ainda tem com tudo aquilo que veio declinado antes. Então, eu acho que o esforço é um esforço de racionalidade, né? Completando, só para também antecipar aí os desafios que a administração consequencialista vai ter que enfrentar, né? Primeiro é entender que não é a tal da heurística das disponibilidades, né? Quer dizer, que é uma tendência, né? Leva até a um comportamento enviesado, né? Uma predisposição a prever frequências de evento, riscos de evento, a partir de sua própria experiência pessoal, né? E isto, na administração pública, tenderá a acontecer, né? Então, vamos precisar superar isto, né? A prognose não pode se dar a partir exclusivamente de memórias de situação anterior. E o risco maior nisso, amigos, está no seguinte: embora eu tenha aludido à memória, eu costumo dizer que a administração não tem memória, a gente tem vaga lembrança, né? Ah, doutor, já fiz isso uma vez e já fizemos isso uma vez e não funcionou, doutor Rafael. Mas como é que era exatamente? Ah, olha, foi no tempo do prefeito Marcelo Alencar. Doutor Rafael deu um problema. Aí você fica pensando, pô, no tempo do prefeito Marcelo Alencar, isso tem 30 anos atrás, a lei não vigia, não sei o quê e tal. Né? Então, assim, este risco de fazer prognose a partir de uma experiência pessoal, não, uma experiência subjetiva. No caso da administração é pior ainda, porque a experiência não é uma experiência documentada. Então, não é uma memória que possa efetivamente embasar, né? Então, esta é uma dificuldade, e ela sinaliza para a importância da intensificação de uma relação aí de comunicação da administração com as suas outras estruturas. E aí vocês me dirão, Vanice, isso já estava no Decreto-Lei 200, né? Que tal, tem que haver planejamento, comunicação, organização. Pois é, mas este ainda não entrou no mundo da vida, né? Precisamos recepcioná-lo, né? Segundo elemento se relaciona com uma observação também que fez o Fernando, né? Aí, se a análise consequencialista estiver errada, né, quais serão os efeitos dessa escolha equivocada? E aí é preciso que a gente pense bem nisto, né? Sei lá, se a gente pode usar a própria escolha, o apontamento dos vícios da escolha equivocada como um elemento a ser considerado na racionalidade subsequente, né? Vamos transformar a experiência equivocada numa experiência de aprendizado. Eu acho que isso pode ser um desafio. E, finalmente, consequencialismo e ações públicas de longo perfil temporal, como eu já disse, né? Análise consequencialista,
já falamos várias vezes, envolve prognose e as ações públicas se estendem pelo tempo. Será que nós podemos pensar num revisitar da análise consequencialista ao longo desse perfil temporal estendido, né? Talvez essa seja uma cogitação para a gente fazer aí. Penso, amigos, finalizando, que há um investimento de inteligência a ser feito na 13655. Ela veio à luz num ambiente de muita hostilidade. Ah, não ajuda, quis dar segurança, mas usa conceitos também vagos. Uma série né? Eu escrevi um ensaio logo que ela saiu, dizendo que veio num clima de campeonato de futebol. Né? Ou você era Flamengo, ou era... De quem o Flamengo ganhou mesmo? Na Copa... ou você era Flamengo, ou era River. Né? E acho que temos que superar essa lógica. Amigos, não haverá nenhuma lei perfeita. Toda lei virá à luz com defensores e detratores. Né? E a eficácia dela dependerá muito do exercício de inteligência criativa que nós, que estamos pensando em direito administrativos, venhamos a oferecer em relação a ela. E aí, a minha percepção é de que o consequencialismo veio para ficar. E tem que ser assim. Porque a gente está livre para escolher, mas não está livre das consequências das escolhas. E aí isso tem que nos orientar. Obrigada. Quero parabenizar a professora Vanice pela excelente exposição teórica, que foi recheada também de experiências, né, de quem trabalha dentro da administração pública, já que o tema é tão caro a quem trabalha muitas vezes para o administrador e no âmbito das procuradorias. E sem maiores delongas, vou passar a palavra aqui para o professor Rafael Veras, que é professor do LLM em Direito de Infraestrutura da FGV e é mestre em Direito da Regulação pela FGV e advogado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande participar de mais um evento do IDAERJ. E esse evento é muito especial para mim porque ele é sempre um sinal de gratidão, porque foi no IDAERJ que eu comecei a minha carreira. Ainda embrionária, mas por impulso dos professores Marcos Juruena Vilela Souto, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que sempre me incentivaram a participar dos eventos e seguir o caminho que me trouxe até aqui. E, de outro lado, me permite falar ao lado dos meus professores. Né? E toda vez que você vai num seminário de direito administrativo, você chama os seus colegas de professores, mas no IDAERJ eles efetivamente são e foram meus professores. Vanice já foi minha professora diversas oportunidades. Professor Fernando foi meu professor no mestrado e agora ressaltou do meu ingresso no doutorado. Eu achei que não tinha ingressado de tanto que eu chorei depois da entrevista do professor Fernando, que não é um examinador simples. Professor Egon, o professor também de vida, que me propiciou publicar o meu primeiro artigo em 2007 na Revista de Direito Público da Economia, e de lá para cá também só apoiou a minha carreira acadêmica. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando alguns entendimentos com vocês. Sempre que eu escuto o professor Fernando falar, e ontem eu recebi da editora a versão do livro de comentários à LINDB que eu escrevi com o professor Floriano. E aí eu leio um texto do professor Fernando, eu escuto ele fala, não vou atualizar, porque não serve, essa lei não vai adiante, então melhor desistir. Aí a professora Vanice também ponderou algumas vantagens, e o meu desafio aqui é trazer exemplos práticos de aplicação da lei de introdução, e que eu vislumbrei na prática e já me utilizei, inclusive, na minha vida profissional, explicar o racional que se pretendia com os novos dispositivos e trazer exemplos que eles podem ser, talvez, não tão inúteis como num juízo de prognose, que é realmente muito difícil de ser realizado. A razão de ser da alteração da LINDB, ela se deu basicamente por 3 vertentes de mudança da interpretação do direito. A primeira delas, a professora Vanice ressaltou, que é a juridicidade, a constitucionalização do direito. Se, de um lado, isso possibilitou que o administrador público se valesse, ao decidir, de princípios e de normas abertas, como o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro lado, isso trouxe insegurança jurídica a propósito da conceituação desses princípios na prática.
Então, essa mudança se destaca como essa primeira margem de insegurança na interpretação do direito. A segunda delas é a fragilização do conteúdo normativo. Dos últimos 20 anos para cá, o legislador se valeu de cláusulas abertas, função social da propriedade, boa-fé objetiva, que são cláusulas que, a despeito de trazerem uma sociabilização para o direito civil, por exemplo, são cláusulas de conteúdo indeterminado que provocam também decisões pautadas em segurança jurídica. O terceiro fenômeno é que, depois da Constituição, sobretudo, a par da função jurisdicional, nós somos obrigados a nos decorrer com a atuação de uma miríade de órgãos que decidem. O Ministério Público, os tribunais de contas, as agências reguladoras. E essa miríade de decisões acaba gerando também um contexto de insegurança jurídica. Um exemplo clássico desses problemas endógenos relacionados ao conflito de decisões é o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural é o princípio de que cada membro do Ministério Público tem autonomia decisória para tomar um posicionamento técnico naquele processo, apresentando o Ministério Público e não o representando. Significa dizer que cada promotor de justiça pode atuar de uma forma distinta no âmbito, por exemplo, de uma ação civil pública. Um exemplo ilustrativo é um empreendimento que ia ser realizado em São Paulo. O empresário resolveu, antes de realizar vultosos investimentos, falou, para garantir a segurança jurídica, vou celebrar um TAC. E, anos mais tarde, outro membro do Ministério Público ingressou com uma ação para anular o TAC celebrado pelo anterior membro do Ministério Público. Esse é um problema de insegurança jurídica endógeno às instituições. Um segundo problema diz com os conflitos interinstitucionais entre as instituições. Assim que foi promulgada a lei anticorrupção, criou-se uma celeuma de quem deteria competência para celebrar os acordos de leniência. Em princípio, entendia-se que era a Controladoria Geral da União, mas não satisfeito, arvorado na sua missão de defender a corrupção, o Tribunal de Contas da União também se arvorou na competência de celebrar esse acordo, e, não menos satisfeito com a confusão, o Ministério Público Federal também se arvorou nessa competência, gerando verdadeiras decisões provisionais. O agente econômico celebrava um acordo de leniência que, com o Ministério Público Federal, por exemplo, que poderia ser questionado anos depois pelo Ministério Público Federal. E esse cenário de incerteza é que motivou essas reformas na nova LINDB para trazer segurança jurídica decisória. Não a ideal, mas a possível. Já comentando o artigo 20, que o professor Fernando tanto se deteu, professor Fernando, depois da lei, dos estudos que a gente realizou, sobretudo para essa obra de comentários, os exemplos de aplicação do artigo 20 foram caricatos. Assim, eu vi uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo aplicando para um contrato de locação, um contrato privado, né? Acho que não entenderam bem que era para outro ramo. Eu já vi uma decisão também dizendo o seguinte, atendo ao artigo 20, porque essa minha decisão tem tais e tais consequências, como se fosse um modelo pré-pronto para o atendimento do artigo 20. Realmente, isso não é adotar um viés consequencialista. Qual é o racional que permeou a mudança? Tem um artigo conhecido de todos, do professor Carlos Ari, que chama-se Princípio é Preguiça, que diz que, olha, quando o decisor, seja ele qual for, decide com base única e exclusivamente em princípios ou em conceitos abertos, ele não está enfrentando os fatos, o direito posto. Ele está com uma preguiça decisória. Então, a ideia do dispositivo foi estabelecer um ônus de regulador para esse decisor principiológico. Agora, como estabelecer esse ônus de regulador? Quais serão as consequências que serão aferidas? Eu trago aqui alguns exemplos que eu acho que podem ter, nos quais o artigo 20 pode ter aplicabilidade de forma mais modesta. Por exemplo, o artigo 11 da Lei de Improbidade diz que você responde por improbidade administrativa por violação a princípios. E o que você mais vê na prática são ações de improbidade ajuizadas contra servidores públicos com base unicamente em violação ao princípio da moralidade.
Alô? Caramba, não dá para diminuir, não? Bom, para que o membro do Ministério Público, para que ele seja interditado a ajuizar uma ação civil pública, tão somente com base no argumento de que o servidor público violou a moralidade. Violou que moralidade? Como ele violou a moralidade? Que dispositivo foi violado? Ações civis que interrompem, por exemplo, o dever de projetos de infraestrutura com base na violação do princípio ambiental da precaução. O que é precaução? Por que teria que ser tutelada a precaução nesse caso? Eu tenho para mim que o artigo 20 ele pode servir como um mecanismo de defesa processual ou um requisito de admissibilidade dessas ações indeterminadas. É uma aplicação muito mais modesta do que prever as consequências no futuro, mas que pode servir para coibir esse tipo de abuso do direito de ação. Dou mais um exemplo. Nos últimos anos, os tribunais de contas têm realizado uma intervenção ex ante em editais de licitação, como se valendo da função de administrador público. Você não consegue extrair da Constituição nenhum dispositivo que autorize que os editais devam ser submetidos antes ao Tribunal de Contas para aprovação. E essa intervenção ela se fundamenta com base num poder geral de cautela dos tribunais de contas e num conceito também determinado de que eles podem realizar auditorias operacionais. E aí eles viraram praticamente administradores públicos. O administrador público não tem mais a liberdade de modelar o edital sem antes contar com a aquiescência do Tribunal de Contas. Então, o artigo 20 pode servir, nesses casos, para forçar o controlador a justificar por que ele detém melhor capacidade institucional para, naquele caso, se manifestar ex ante sobre a validade de um procedimento licitatório. Então, são 3 exemplos que eu acho que nos quais o artigo 20 pode ter uma utilidade. O artigo 21, ele é um artigo 20 qualificado porque ele diz com as causas de anulação ou de nulidade de atos e contratos. Eu chamo esse dispositivo de dispositivo das consequências do dia seguinte. Porque a nulidade no direito administrativo, em regra, ela produz efeitos retroativos. Mas será que as relações constituídas no âmbito desse contrato ou dessa norma elas não poderiam ser mantidas em alguma medida? Ou será que eu precisaria anular todo o contrato e todas as relações que foram constituídas a partir dele? Tem um exemplo prático aqui do Estado do Rio de Janeiro, em que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, entrou com uma representação em face das concessões das linhas 1, 2 e 4 do metrô do Rio de Janeiro, com lastra fundamentação jurídica, técnica. Eu não estou aqui entrando no mérito da fundamentação. E o pedido liminar era que fossem sustados os contratos da concessão metroviária. Significa dizer que, se o relator tivesse deferido a liminar, no dia seguinte todos nós chegaríamos ao metrô e ele estaria com as portas fechadas. Então, qual é o racional, por exemplo, que o 21 poderia ser aplicado? Quem presta o serviço público no dia seguinte? O poder concedente tem condições de absorver esse serviço? A que título? Vai ser remunerado por tarifa? Então, a análise consequencialista aqui ela é um pouco menos sofisticada do que a prognose de exercício prospectivo. É uma consequência do dia seguinte. Se eu anular, o que acontece? Então, assim, eu acho que ele pode trazer um viés de responsabilidade para pleitos de nulidade de normas e contratos administrativos. O parágrafo único do 21 ele traz um dever de convalidação. Muito se falou à época que era mais ou menos o que já tinha na Lei de Processo Administrativo Federal, na Lei de Processo Estadual. Eu acho que ele trouxe um dever mais forte de convalidação antes de que seja decretada a nulidade. Dou um exemplo. Suponhamos de que uma licitação para concessão de um uso de bem público ela seja direcionada, ela seja conduzida por um agente, na sua fase interna, um agente incompetente. A
a licitação chega a termo, o contrato começa a ser executado, e depois de 10 anos de contrato, se descobre que a entidade que conduziu a face interna não tinha competência para realizar aqueles atos. O que diz o artigo 20? Não anule de imediato esse contrato. Chame a autoridade competente para que possa praticar um ato de convalidação daquele ato ilegal. Num juízo consequencialista, consequenciachista, né, como é criticado, você chamar a entidade competente para convalidar um vício de forma, talvez seja atenda melhor uma lógica de custo-benefício do que declarar a nulidade de um contrato que já está no 10º ano de sua execução. Então, também tenho para mim que o artigo 21 pode servir para interditar esse tipo de conduta que não diria consequencialista. Eu acho que é uma conduta sem consequência de quem está realizando o pleito ou pedindo a anulação de um contrato ou de uma norma. O artigo 22 ele também tem a ver com consequencialismo, porque ele cria uma empatia do controlador com o administrador público, com o servidor. Ele faz com que ele exige que, antes de você sancionar um servidor, você procure saber qual foi o contexto factual que orientou aquela conduta. Será que o servidor público tinha recursos para praticar aquele ato? Será que ele estava albergado por uma política pública pré-estabelecida que legitimava aquele ato? Então, a meu ver, o artigo 22 ele termina por encerrar o crime de hermenêutica, que seria o crime de você discordar do controlador. Você não pode ser punido administrativamente simplesmente porque, no exercício do seu mistério, você tem uma opinião distinta, jurídica ou legal, de quem o controla. Então, o 22 ele traz essa realidade da administração pública para quem está sentado na cadeira, e como falou a Vanice sobre jogo de futebol, é um comentarista de futebol. O cara perdeu o gol. Realmente devia ter chutado para o lado esquerdo, mas ele não estava lá batendo pênalti. Então, acho que o 22 ele tem essa função. Ele também traz uma questão relacionada à dosimetria da pena, que era para ser a regra, né? Você aplica uma penalidade administrativa de acordo com as características subjetivas do infrator e objetivas da penalidade, mas, em regra, não é assim que acontece, então ela trouxe um mandamento genérico para que a gente possa aplicar essa dosimetria da pena nos processos sancionadores. O parágrafo 3º foi o que gerou mais controvérsia do artigo 22, porque ele foi acusado de fomentar o bis in idem. E, na verdade, ele não tem nada a ver com isso. Assim, o bis in idem ele acaba existindo, embora ele seja vedado, por conta da independência das instâncias. O mesmo servidor público ele pode sofrer uma multa do Tribunal de Contas, depois ser réu de uma ação de improbidade, ser processado criminalmente. Então, assim, a independência das instâncias no direito brasileiro ela cria uma espécie de bis in idem, não tem jeito. E o que eu disse no parágrafo 3º? Tudo bem, eu reconheço esse bis in idem, mas, se o servidor público sofreu uma multa de um Tribunal de Contas, quando ele for condenado numa ação de improbidade por enriquecimento por devolução ao erário, enriquecimento ilícito, essa multa terá que ser descontada da multa que lhe foi aplicada anteriormente nas Cortes de Contas. Ou seja, ele tem o objetivo de minorar os efeitos da independência das instâncias e não em fomentar o bis in idem. Por fim, os artigos que eu trouxe para comentar são o 23 e o 24, e são artigos que reconhecem a força normativa da interpretação. Desde o Código de 16, bem antes da Constituição, e nós, no início da Escola de Direito, a gente aprende que a lei não retroagirá, né, em prejuízo ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. O que acontecia na prática é que, embora a lei não retroaja, a interpretação administrativa vinha retroagindo, em prejuízo à segurança jurídica. Então, o 23 ele determina que, caso haja uma nova interpretação, seja estabelecido um regime de transição entre a interpretação superada e a nova interpretação, para que o administrador público possa a ela se adaptar. Dou um exemplo. Suponhamos que determinado prefeito
contabilize o transporte de criança como gastos com educação previstos na Constituição. E as contas dele vêm sendo regularmente aprovadas. No seguinte exercício, o Tribunal de Contas muda de opinião e acha que transporte não é educação, então, razão pela qual não deve estar abarcada pelos gastos obrigatórios previstos na Constituição. Será que esse prefeito poderá ser multado em razão dessa mudança de interpretação? A LINDB diz que não. A LINDB diz, você pode mudar de interpretação, mas estabeleça um regime de transição para que o administrado ou gestor público possa se adaptar. E o 24, por fim, ele é um artigo, mais uma vez, especial em relação à nulidade. Ele diz o seguinte, olha, gestor, controlador, você pode mudar a sua interpretação jurídica, mas o meu ato, o ato que eu pratiquei, ele deve ter a sua validade analisada com base na interpretação na época que eu pratiquei. Dou um exemplo. No setor de infraestrutura, no início da década de 90, se utilizava muito o plano de negócios do concessionário para fins de reequilíbrio. E o Tribunal de Contas da União depois entendeu que o plano de negócios gerava superfaturamento, porque quem fornecia o plano de negócios era o concessionário, portanto, haveria uma assimetria de informações que faria com que o poder público não pudesse aferir exatamente a margem de rentabilidade, tanto que a taxa interna de retorno dos contratos de rodovia no início da década de 90 era 26%, e depois, na segunda fase, foi a 8%. E, depois disso, o Tribunal de Contas da União entendeu que a forma adequada de realizar um equilíbrio econômico-financeiro era o fluxo de caixa marginal, e não o plano de negócio. E aí discutiu-se a época. E esses contratos em que houve a restauração do equilíbrio com base no plano de negócio, eles são inválidos? Então, a LINDB diz não, eles são válidos porque eles foram praticados à luz da interpretação anterior. Se você mudou, a partir de agora, para a interpretação de acordo com a qual o método de reequilíbrio seria o do fluxo de caixa marginal, a partir de agora você faça os seus editais, você recomende à União que faça editais com base nessa metodologia e não declare a invalidade de um contrato que foi celebrado sob a interpretação superada. Chegando à conclusão, eu sou otimista, obviamente, em relação à nova LINDB, senão até não teria escrito um livro, né, sobre ela, porque eu acho que ela tem algumas vantagens. Ela processualiza o consenso, foi o que a professora Vanice falou, assim, o consenso ele não é errado, o importante é você trazer ele para o dia, para o processo, e não às 3 da manhã. Então, a nova LINDB, até no que toca a acordo substitutivo, ela exige que sejam realizadas audiências públicas, consultas públicas. Então, ela processualiza o consenso, ela estabelece limites aos controles, aos controladores, ainda que não seja uma limitação ideal, consequencialista, como bem disse o professor, é uma limitação que, pelo menos, nesse momento, como estamos aprendendo a lidar com ela, que pode, pelo menos, coibir os abusos, que eu citei aqui nas ações de probidade, nas intervenções principiológicas dos tribunais de contas. E ela confere segurança jurídica nas relações público-privadas. Muito obrigado. Então, com isso, a gente encerra esse painel. Agradeço a presença de todos e até o painel da tarde. Um abraço.